Nosso vídeo de hoje vai falar de um tema super importante, muitas vezes negligenciado, a osteoporose na menopausa. E aí, isso é um risco real? Como funciona? Então, antes de mais nada, acho muito importante falarmos sobre alguns conceitos, como a osteopenia e a osteoporose, e quais as suas diferenças. Normalmente, quando falamos em osteopenia, estamos falando de uma fase inicial da degradação óssea. Está começando o problema. E quando falamos em osteoporose, o problema já está instituído e você já tem todos os riscos que vêm com ele, como de fraturas patológicas. Como estes processos ocorrem? Normalmente a nossa massa óssea é constituída até os 20 anos, por isso a importância de termos hábitos saudáveis desde crianças. E a partir dos 40 anos, temos um declínio importante dessa massa óssea. Como isso acontece? Através da perda do equilíbrio, de colocar a massa óssea e de tirar. E como isso acontece? Através de duas células, osteoclastos, que é quem tira, quem cava, porque ele precisa jogar cálcio na circulação sanguínea para manter o nosso equilíbrio, e assim fragiliza o osso. E existem os osteoblastos, que é aquele que pega o cálcio da nossa ingestão, através também da vitamina D, e coloca lá, tentando tapar os buraquinhos. Mas acontece que em determinado momento, por fatores como a falta do estrogênio, muitas vezes pela própria falta do cálcio no consumo diário, ou por falta de vitamina D, ou outras patologias existentes, existe um desequilíbrio e o osteoclasto trabalha mais do que o osteoblasto. É como um pedreiro, né? Entretanto, é aquele que está na desconstrução, na destruição, que está vencendo a batalha. E olha a importância de falarmos sobre isso. A cada 3 meses, 10% do nosso esqueleto se renova. Imagine você, num período de osteopenia, já perdendo a sua massa óssea, já com todos os desequilíbrios hormonais, muitas vezes trazido aí pela própria menopausa. Além disso, muitas vezes a gente tem alguns hábitos que influenciam isso também, como o tabagismo, o excesso do consumo de álcool, e tudo isso tem influência negativa no osso. E como fazemos esse monitoramento? Como a gente descobre o problema? Tá? Então, o monitoramento é feito através de um exame radiológico de imagem, normalmente nos mesmos locais onde fazemos raio-x, tomografia, e ele se chama densitometria óssea. Ele vai testar a dureza óssea e através dele a gente consegue saber, você tem osteopenia? Não, tá normal, ou então, nossa, você já está com osteoporose. Quando você tem um exame normal, essa densitometria óssea ela pode ser repetida dali 5 anos. E quando já tem alteração, temos que entrar com os tratamentos. E quais tratamentos seriam esses? Então, mais uma vez falando de hábitos, atividade física aqui é essencial, porque quanto mais atividade física que envolve impacto, melhor o consumo, melhor guarda ali de cálcio no seu osso. Então, digamos que o osso fica forte. E a parte, doutora, de suplementação? Reposição de cálcio deve ser feita se o seu consumo de cálcio for menor que 1,2 kg. E associado a isso, importantíssimo, é saber como está a sua vitamina D. Não adianta ter cálcio e não ter vitamina D. Os dois trabalham em conjunto. Sem um, o outro não sobrevive e não faz o efeito que precisamos. Normalmente, como as medicações atuam aí no tratamento e muitas vezes na prevenção dos desfechos desfavoráveis, elas atuam lá naquela célula que eu falei, principalmente no osteoclasto. Ela não deixa essa célula acelerar, trabalhar mais que o osteoblasto. Então, muitas vezes, o que acontece? Ele desacelera e aí o osteoblasto que estava lá devagarzinho começa a ter o seu trabalho de formiguinha sendo valorizado. Então, em vez de perder, você ganha, você desacelera esse processo, tá? Isso é tão importante falar porque muitas vezes, vamos supor que você faz um tratamento, você diminui a chance de fratura patológica, de quebrar ossos frágeis em 40% a 60%. As medicações são divididas em 2 grupos principais, as antirreabsortivas, que hoje é as que a gente mais trabalha. Eu gosto muito do ácido zoledrônico, que ele é feito em uma única vez na veia em 1 ano, a efetividade dele é maior, eu tenho certeza que você não vai abandonar o tratamento.
Então a gente faz um segmento. Se você tiver uma ingesta baixa de cálcio e deficiência de vitamina D, a gente também precisa suplementar, mesmo fazendo uso do ácido zoledrônico. Da mesma classe dele, temos vários outros de tomar, como o risendronato, embandronato, alendronato. Entretanto, algumas pessoas queixam bastante da parte gástrica. Pode ter um pouquinho de queimação, então se você já é sensível, o melhor é que faça mesmo o ácido zoledrônico. Tem o outro também, que são os formadores de osso. Hoje, na prática, utilizo um pouquinho menos, mas também seria uma opção. E para prevenir, é só tomar bastante leite, comer bastante iogurte, que tá tudo bem? E se a pessoa tiver intolerância à lactose? Como é que eu vou fazer, doutora? Primeiro ponto que a gente precisa entender que o cálcio ele não vem só do leite. É importantíssimo isso, até porque o cálcio derivado do leite, ele tem uma péssima absorção no nosso trato gastrodigestivo. Então, normalmente eu oriento vários alimentos que são riquíssimos em cálcio e que têm uma excelente absorção, como a chia, o gergelim, a própria soja. Folhas verdes escuras são muito ricas, então lembrar sempre de ter na dieta a selga, couve, mostarda, isso já enriquece muito, tá? Outra coisa importante são os peixes, porque além dele trazer tudo aí, ele também tem um certo grau de vitamina D, ômega, que é essencial na faixa etária da menopausa, não só na menopausa, né, de forma geral, e também o cálcio. Só uma síntese, lembrando que a densitometria óssea ela está indicada em pacientes maiores de 50 anos, que têm fatores de risco, né? Exemplo, mães que tiveram fraturas ou osteoporose. Se você faz uso crônico de corticoide, tem doença inflamatória. Pacientes que sempre tiveram aí pouca massa óssea, também que entraram em menopausa precoce, tá? Porque a diminuição do estrogênio também está direcionada e diretamente ligada com essa redução da massa óssea e o aumento do risco aí de osteopenia e osteoporose. Maiores de 65 anos está indicado para todas as mulheres, lembrando que fazendo a densitometria estando normal, você vai precisar repetir somente em 5 anos, tá? Então, para finalizar, como se manter saudável? Como se manter livre da osteopenia e da osteoporose, tendo um consumo diário adequado de cálcio, tá? Mantendo uma vida saudável, incluindo atividade física de impacto ósseo, mantendo os níveis de vitamina D excelentes, tá? Hoje tem até uma divergência literária aí, falando até para ser acima de 30, né? Entre 30, entre 40 e 70. Então, tudo isso é muito importante para a qualidade óssea, para a saúde óssea. E além disso, quando indicado, cogitar sim a reposição, a terapia de reposição hormonal, que também pode ter um impacto muito positivo aí, ok? Dica final, existem sites hoje especializados em quantificar os alimentos, a quantidade de cálcio que você está ingerindo no dia. Então, olha que bacana. Se tem dúvida, ai doutora, eu tô comendo pouco, tô comendo muito, você consegue pular a quantidade e quanto que você está consumindo de cálcio. É da Fundação Internacional de Osteoporose e ela tem uma calculadora para fazer esse cálculo aí facilitado para você, tá bom? Então, mais uma vez, até a próxima. Fiquem ligadinhas aí.